Sabe, nós não éramos nada. Éramos muito melhores que isso. Éramos muito melhores. Nós seríamos perdedores benevolentes. Não, nós teríamos sido maus. Eu sei disso agora, quer dizer... nunca tivemos a chance de ser realmente maus. Jim Clark e a sua gangue de programadores podiam ter sido derrotados, mas pelo menos para eles a guerra havia terminado. Contudo, para a Microsoft e para Bill Gates era o oposto. Eles estavam para enfrentar um inimigo muito maior e mais implacável do que a Netscape, e era um inimigo diferente que qualquer outro que Gates já havia enfrentado. Ele não estava sediado no Vale do Silício e mal sabia a diferença entre software e linguiça, mas ele ameaçaria partir a Microsoft em dois. O inimigo era o governo norte-americano, que passara a acreditar que Gates não era um herói, mas um terrorista de alta tecnologia. O ano é 1998 e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incentivado pelos inimigos da Microsoft no Vale do Silício e em particular pela Netscape e seu advogado Rottweiler Gary Reback, abriu um histórico processo antitruste contra a empresa de Bill Gates. O governo acusou a Microsoft de usar o monopólio do Windows para executar uma série de práticas empresariais predatórias e excludentes para evitar que consumidores acessem os produtos da Netscape e assim enterrar a empresa iniciante e pioneira. Agora, com o futuro da Microsoft na balança, o homem que havia dito ser tão poderoso quanto o presidente viu a sua empresa ser arrastada para os tribunais, acusada de ser uma canalha que infringia a lei, e ele foi forçado a aguentar uma maratona de depoimentos filmados em vídeo. Eles haviam feito perguntas a ele e filmado as suas respostas, antes do julgamento. E eu acho que isso era algo novo para Bill Gates, ter alguém lhe fazendo perguntas duras que ele não podia se recusar a responder. O senhor digitou aqui, importância grande. Não. Não? Não, eu não digitei isso. Quem digitou grande? Um computador. Aqui estava o homem mais rico do mundo como o público nunca havia visto antes. Petulante e passivo-agressivo. Ofuscante e obscurantista como um sofista. Um pedante, um amnésico, um bebê. Eu nunca vi um selo como esse. Eu nunca usei um selo como esse. Nunca viu selos como esse em cada um dos documentos que lhes foram mostrados durante este depoimento? Poderia me trazer as provas? Isso é perda de tempo. É uma perda de tempo. Eu não faço ideia do que estão falando quando dizem pedir. Então, nessas fitas, deu para ver que ele não dizia bem a verdade. No tribunal, o governo mostrou Gates na tela, negando qualquer conhecimento sobre a infame reunião de junho de 1995 com a Netscape, inclusive dizendo que, na época, eu não sabia o que a Netscape estava fazendo. Mas quando mostraram ao tribunal um e-mail enviado por Gates e alguns funcionários de alto escalão da Microsoft, algumas semanas antes da reunião, delineando a sua estratégia para lidar com a Netscape, Gates declarou que havia um acordo poderoso a fazer com a Netscape e que talvez a Microsoft devesse comprar uma parte da empresa ou coisa assim, dizendo que ele realmente queria ver isso acontecer. Tivemos pessoas que forçaram a barra e fizeram acordos que, em retrospecto, não deveriam ter sido feitos. Eu diria que sim, acho que fizemos. E isso dificultou muito para a nossa concorrência, porque nós aproveitamos da nossa posição e, claramente, infelizmente, foi isso que se tornou a nuvem escura sobre a Microsoft. Ter um processo anticompetitivo aberto contra nós significava que o que estávamos tentando fazer era pior para os consumidores, mas em meu trabalho diário eu sempre quis fazer um produto melhor, para que as pessoas que eu conhecia, minha mãe, o meu irmão, os meus amigos, usassem o meu produto porque ele era melhor. Em junho de 2000, o juiz federal encarregado do caso da Microsoft deu o seu veredito final. Culpada, culpada, culpada. E ele recomendou que a empresa fosse dividida, fazendo com que o seu valor na bolsa caísse 30 bilhões de dólares da noite para o dia. O veredito fez com que a equipe do Internet Explorer caísse das alturas para o chão. Mas foi mais duro ainda para o próprio Gates. O julgamento havia pesado muito para o chefe da Microsoft. Ele ficou desgastado, derrotado e fisicamente doente. A certa altura, alguns membros do conselho da Microsoft me disseram que Gates até foi às lágrimas na reunião do conselho da empresa. Contudo, finalmente, uma corte federal de apelação, embora concordasse que a Microsoft tivesse infringido a lei sistematicamente, decidiu que o veredito foi duro demais e rescindiu a ordem para dividir a empresa. Para muitas pessoas, pareceu que a Microsoft tinha se safado com assassinato de novo.
Mas agora, alguns anos depois, aqui em Stanford, diante do prédio da ciência da computação Gates, ironicamente pertinho do edifício pago por Jim Clark, a história não parece tão simples. Após a conclusão do julgamento, Gates passou a sua posição de CEO da Microsoft para seu braço direito Steve Ballmer e logo começou a concentrar cada vez mais tempo e esforços aos seus interesses filantrópicos, geridos da Gates Foundation. O que ficou claro é que, tal qual J.D. Rockefeller, o barão da borracha de uma era anterior, Gates poderia acabar mudando o mundo com seu trabalho beneficente, tanto quanto o fez com a Microsoft. E está igualmente claro que a Microsoft não é mais a força que já foi. O jeitão e a bravata de cowboy que definiu a empresa em sua época de ouro já era. Embora a Microsoft tenha vencido a guerra do navegador, a revolução causada pela Netscape deu luz a uma nova geração de iniciantes. Empresas como a Google, que fizeram a Microsoft parecer velha, perdida e lenta. Assim como a Microsoft e Gates haviam feito com a IBM 2 décadas atrás. Então uma lição eterna do mundo da alta tecnologia foi comprovada de novo. Que até mesmo os impérios mais poderosos podem desaparecer em um clique.